paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical e hoje para darmos início ao terceiro trimestre de 2016. E nesse trimestre nós temos um grande desafio. Nós vamos começar hoje a falarmos sobre o que é evangelização, mas a revista em si, ela vai trabalhar a ideia do evangelismo, ela vai falar sobre os desafios que a nossa igreja tem a respeito do ministério da evangelização. Eu tenho a mais absoluta certeza que esse tema ele vai palpitar, ele vai movimentar as nossas congregações no Brasil e também fora do Brasil. Tenho a mais absoluta convicção que esse trimestre ele vai nos mover. Esse trimestre ele não pode, preste atenção, ficar no campo da teoria. Esse trimestre ele tem que ser um trimestre prático, ele tem que sair para as ruas, ele não pode ficar exclusivamente nas quatro paredes, tá? Então eu tenho uma mais absoluta convicção, certeza, que esse trimestre ele vai movimentar, tá? Ele vai promover essa movimentação, essa dinâmica, tá? Que em algumas congregações estão faltando, né? Que é a dinâmica do evangelismo, da evangelização. E o tema de hoje, a lição de número 1, ela tem como título O que é evangelização? E a leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, do verso 9 ao verso de número 20. Tá? Então Marcos, capítulo 16, do verso 9 ao verso de número 20, aonde nós vamos basear também a nossa lição. E eu começo a introdução dizendo assim: hoje daremos início ao terceiro trimestre de 2016 e abordaremos um dos temas. Queridos, leve isso para a classe. Tá? Um dos temas, existem outros temas, mas esse é um dos temas mais esquecido ou não praticado pela igreja contemporânea. Tá? O que nós vamos estudar ao longo desses 3 meses vai de confronto com aquilo que nós estamos presenciando. Por quê? Preste atenção. Nós começamos em janeiro, ano. Ele termina em dezembro. E todas as programações das maiorias das nossas igrejas fazem programação. E aí nós temos congresso do círculo de oração, congresso dos jovens, congresso da mocidade, congresso dos adolescentes. Em algumas igrejas estão esquecendo trabalho com as crianças, mas numa aula específica falaremos isso. Mas tem o congresso das crianças, congresso do coral, congresso dos músicos, congresso não sei do que. E aí todo mundo fala, o maior objetivo é ganharmos alma. Aí você vai nos congressos, não existe ganhação de almas. Não existe conversão. Não existe pelo menos uma grande maioria de não evangélicos ouvindo a ministração. O que nós vemos? Exibicionismo. O que nós vemos? Pastores, pregadores vendendo o seu peixe. O que nós vemos? Não que eu sou contra, mas a igreja entrando em êxtase. A igreja entrando num grande movimento. Eu não sou contra isso, queridos. Mas se percebe que nós estamos perdendo foco? Nós não temos uma temática de evangelismo. Então vocês percebem que nós estamos perdendo foco. Nós estamos perdendo o foco, nós não podemos perder o foco. Eu tenho certeza que esse trimestre ele vai nos acalentar, ele vai nos despertar para um grande movimento de evangelização. Tá? Eu quero mandar a paz do Senhor para o irmão Joilson, acho que é Joilson, lá da Bahia. Tá? Eu estava gravando agora mesmo, há uns 3 minutos atrás, ele me ligou. Por isso que eu tive que interromper a aula, né? E ele é lá da Bahia. E ele estava me contando agora que ele dirige uma congregação de 7 pessoas apenas, tá? De 7 pessoas. Ele estava me ligando para agradecer pelo trabalho que eu tenho feito. Então eu estou mandando aqui a paz do Senhor para esse irmão. Ele me contou que não é obreiro, não é pastor. E ele me agradeceu pela diferença que eu falei na última aula entre cargo e função. Né? E ele estava me contando que eles
dirige até 23 quilômetros para dirigir uma congregação no interior da Bahia. Meus irmãos, continue fazendo a obra de Deus. Não importa se você pastoreia para um milhão. O importante é você fazer a obra de Deus. Eu nunca me canso de dizer que o maior discurso, que a maior revelação das Sagradas Escrituras foi feita para um homem à noite, Nicodemos. Jesus revelou a Nicodemos o segredo, a doutrina da regeneração para aquele homem, sozinho. Tá? E o versículo mais comentado da Bíblia, que é João 3:16, foi falado justamente para este homem. Tá? Então não importa se você está falando para 1, para 10, para 1 milhão, faça a obra de Deus, evangeliza, cumpra aquilo que Deus te capacitou. Amém, meu irmão? Que Deus continue lhe abençoando aí no interior da Bahia. Fique firme, fique constante, sabendo que um dia o nosso Pai lhe recompensará. E o nosso autor, o autor da nossa revista, ele afirma logo na introdução: se não anunciarmos o Evangelho, não seremos reconhecidos como discípulos de Jesus. Eu achei fantástico essa colocação. E aí eu preciso definir o que é discípulo. O que é de ser discípulo? Eu gosto sempre da definição de discípulo, é aquele que se coloca debaixo da tutela de um mestre para aprender uma arte ou um ofício. É aquele que se submete a estar debaixo de uma autoridade para aprender uma arte ou um ofício. Discípulo é aquele que se parece com o seu mestre, é aquele que se parece com o outro. E é muito interessante que, se nós não anunciarmos o Evangelho, nós não seremos reconhecidos como discípulos, ou seja, nós não seremos reconhecidos como parecido com Cristo. Por quê? Porque essa foi a finalidade dele. A Bíblia diz que ele veio salvar, ele veio evangelizar, ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor. A missão dele foi anunciar boa notícia. A missão dele era anunciar o Evangelho. Então, se nós não anunciarmos o Evangelho, nós não seremos reconhecidos como os discípulos. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Então, se nós queremos ser reconhecidos como os discípulos de Jesus, nós precisamos anunciar o Evangelho. Tá? Marcos 16, verso 15, tá? Que é onde nós falamos a grande comissão. Marcos 16, 15, aquele versículo: ide e anunciar o Evangelho. Então, esse texto, ele é um texto convidativo. Ele é um texto que, na verdade, ele nos impulsiona a ser parecido com o nosso mestre no seu ofício, que era anunciar também o ano aceitável do Senhor. Então, se nós quisermos se parecer com o Senhor Jesus, nós devemos praticar o evangelismo. Tópico de número 1, evangelismo e evangelização. Aqui nós vamos discutir um pouquinho entre teoria e prática. Ponto 1, evangelismo. O que é evangelismo? É a teoria. Irmão, vamos fazer evangelismo. Não, na verdade nós vamos evangelizar. Então, verdade é que nos centros de teologia existe até a matéria sobre evangelismo. Então, o que é evangelismo? Evangelismo é a teoria. É onde você vai ter conhecimentos teóricos para praticar a evangelização. Então, dentro do evangelismo, envolve o quê? Envolve conhecimento das doutrinas bíblicas. Eu acho muito interessante porque eu não posso evangelizar se eu não tiver conhecimento daquilo que eu vou falar. No meu ponto de vista, tá, a igreja tinha que passar por treinamentos para ir ao campo, para evangelizar o seu bairro, para evangelizar o seu vizinho, para evangelizar o seu patrão, para evangelizar na escola, para evangelizar aonde você está inserido. Então é muito interessante o quê? Você ter conhecimentos teóricos. Primeiro tipo de conhecimento, bíblico. Você precisa conhecer a Bíblia, meu irmão.
Já imaginou você indo evangelizar e não ter um conhecimento bíblico? Eu não estou falando conhecimento teológico, academicismo, não. Eu estou falando de você conhecer as Sagradas Escrituras, você conhecer textos bíblicos, você conhecer a história da palavra de Deus. Conhecer a história de Davi, a história de Jesus, os milagres de Jesus, conhecer sobre Moisés, conhecer sobre os 10 mandamentos, conhecer sobre a jornada dos 40 anos do povo de Israel no deserto, conhecer um pouquinho das Sagradas Escrituras, da Bíblia, conhecer Apocalipse, conhecer as cartas de Paulo, conhecer os Evangelhos, conhecer a história de Jesus de forma profunda, os seus milagres. Para quê? Para que você possa ter conteúdo para sair ao campo, para que você possa ter respaldo. Então, o evangelismo ele envolve teoria, tá? Primeira, teoria bíblica. E qual é a segunda teoria? Métodos. Métodos do quê? De evangelizar. Como que nós vamos evangelizar? Quais serão as nossas metas? Por onde nós vamos caminhar? Então o evangelismo ele vai trabalhar justamente isso, conhecimento bíblico e vai também traçar rotas para nós. Então nós precisamos ter métodos. Eu sei, eu vou sair por onde o Espírito de Deus me guiar. Eu sei que o Espírito de Deus nos guia, mas nós, como seres inteligentes, racionais, precisamos ter meta. Um grupo de obreiros precisa sentar na igreja e traçar metas para evangelização. É claro que o Espírito Santo ele conduz, o Espírito Santo ele faz, mas nós precisamos usar a nossa capacidade intelectual. E o ponto 2, evangelização. O que é evangelização? É a prática. É a prática, ou seja, é transformar conhecimento em praticidade. E isso é fantástico. E muitas das vezes, preste atenção, aquilo que nós aprendemos nos bancos das escolas, às vezes nós somos surpreendidos na prática. Talvez nós vamos nos deparar com situações que no banco da escola não nos ensinou. Né? Por exemplo, numa sala teológica, ensina a expulsar demônio? Não, mas no campo, na hora que você estiver evangelizando, orando por enfermos, orando por libertação, você vai aprender, você vai ter o que? Essas experiências. Então perceba que a teoria tem que estar atrelada à prática. Tá? Só prática não funciona também porque você erra em alguns pontos. Você por falta de conhecimento, às vezes nós praticamos coisas erradas. Mas se nós juntarmos prática e teoria, queridos, nós faremos a obra de Deus conforme Ele quer. Então evangelismo é teoria, evangelização é prática. E na evangelização, o nosso pastor ele escreveu assim: a evangelização não é um trabalho opcional, mas uma obrigação. E aí ele cita a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 16, quando Paulo diz que ai dele se ele não anunciar o evangelho. E o nosso pastor escreveu que não é algo opcional, mas uma obrigação. E nós temos visto ao contrário. Nós temos visto que a obrigação é algo opcional. Tá? A obrigação é algo opcional. Nós estamos deixando de ter esse trabalho como algo prioritário. O trabalho de evangelismo ele está sendo algo opcional e não uma obrigatoriedade. Então nós temos que rever os nossos conceitos. Tópico de número 2. Por que devemos evangelizar? Isso é muito interessante. Por que devemos evangelizar? Queridos, nesse tópico 2 o nosso autor vai falar 4 motivos por que devemos evangelizar. E o primeiro motivo que ele diz que é um mandamento de Jesus. E eu quero fazer somente uma reflexão com vocês. Muitas pessoas dizem que esse mandamento é um mandamento novo. Jesus mandou evangelizar, então esse é o mandamento. Primeiro ponto, isso é mandamento, ponto, e não se discute isso, tá? Mas é um mandamento novo ou velho? Deixa eu dizer uma verdade aqui. A igreja ela não substitui Israel. A igreja é formada por judeus e gentios. A união desses dois povos, segundo Efésios, ele fez um. Ou seja, ele pega 2 povos, ele une esses 2 povos. Então a igreja é formada por gentios e por judeus. Tá?
Quando nós analisamos Êxodo capítulo 19, Israel foi criado como nação santa, sacerdócio real. Qual era a finalidade do povo de Israel? Anunciar as boas novas, anunciar que o Eterno é único, anunciar que Ele é único. Por isso que existe o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o vosso Deus é o único Deus, é o único Deus de Israel. Ou seja, nós somos monoteístas, então vocês apregoam isso para os outros povos, que nós temos um único Deus, e que o nosso único Deus, Ele é poderoso e exige santidade, ou seja, prega a minha palavra, prega aquilo que eu estou instruindo vocês, prega os meus mandamentos. Então Israel tinha a finalidade, a obrigação de anunciar. A Bíblia diz lá em Êxodo que eles seriam sacerdócio real. O que é sacerdócio? É aquela nação que apresentaria os outros povos para Deus. Olha que coisa linda isso, querido. Olha, e eles falharam. Eles não anunciaram o Evangelho. Eles não pregaram a palavra. Eles renunciaram a esse chamado. Então, quando Jesus diz para a igreja, ide, a igreja é composta por judeus e gentios, ide, anunciai, pregai, batizando, ensinando. E quando Jesus então diz para nós sairmos, Ele não está inventando um novo mandamento. Ele está simplesmente dizendo o seguinte: a promessa do meu Pai, a vontade do meu Pai tem que ser cumprida. As outras pessoas precisam ouvir a palavra. Como Israel falhou no anúncio dessa palavra, a minha igreja então irá agora anunciar a boa notícia. Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que isso não é novo, isso é antigo, ou seja, outros povos, no caso Israel, recebeu essa ordem, mas eles falharam nessa ordem. E o que eu quero que nós entendemos é o seguinte, não vamos falhar como Israel falhou. Igreja, acorda. Nós precisamos acordar, porque nós não podemos falhar como Israel falhou nessa missão. Nós não podemos. Ainda falando sobre o mandamento de Jesus, um outro detalhe que está escrito na nossa revista, que a evangelização, ela envolve todo mundo. Então o pastor tem que evangelizar, todo mundo tem que evangelizar. Mas eu já ouvi uma frase, há muito tempo aqui no meu campo, na minha igreja, que diz assim, ovelha gera ovelha. E pastor apacenta as ovelhas. Eu sempre ouvi isso. A ovelha que gera outra ovelha. Pastor não gera ovelha. Pastor apacenta. Negativo. Quando Deus olha, presta atenção, Ele olha todo mundo como ovelha. Ele olha todo mundo como ovelha. Para alguns foi dado a função, o cargo, o ministério de pastor, para apacentar. Mas não pense em nós que os pastores, evangelistas, presbíteros, ou seja, o corpo de obreiros está isento dessa tarefa. Negativo. Se fosse assim, Paulo, quem era Paulo? Será que eu, como ministro do Evangelho, credenciado pela CJDB, pela Confradesp, no estado de São Paulo, sou melhor do que Paulo? Longe de mim. O homem escreveu nada mais ou nada menos que 13 cartas. Foi o apóstolo dos gentios. Foi um dos homens após Cristo, depois de Cristo, foi um dos maiores mestres que o mundo já teve. Agora, será que nós somos melhores do que Paulo? Paulo, a Bíblia diz que ele fez de tudo, fez de todos. Ele fez de judeu para ganhar os judeus, ele fez como se estivesse sem lei, ainda estando debaixo da lei para ganhar aqueles que estavam sem lei. Aí Paulo diz que ele fez de tudo por todos, para ver se alguns se salvassem. Então, isso é lastimável, nós vermos pastores de gabinete, obreiros de gabinete. Tem obreiros que são obreiros de gabinete. São obreiros todo alinhadinho, todo produzidinho, que não evangeliza, não prega, não visita, não apacenta.
Ele nem apacenta direito, ele dirige culto. Ele dirige culto. Então cuidado, querido, com essa expressão, ovelha gera ovelha e pastor apacenta, negativo. Pastor tem que gerar também ovelha, porque ele é ovelha. Ele precisa ser apacentado por Cristo. Todos nós somos ovelhas, somos discípulos, somos servos dentro desta obra. Então nós precisamos ter isso em mente, tá? Nós precisamos ter isso em mente. Pastor precisa gerar ovelha também, porque ele tem que dar o exemplo. Ele tem que ser o nosso guia. Ele tem que ser o nosso exemplo. Ele tem que ser o nosso exemplo. Ponto de número 2. Por que devemos evangelizar? Porque é a maior expressão de amor da igreja. Querido, isso é muito interessante. Perceba que a igreja primitiva de Atos capítulo 2, ela estava tão comovida por aquilo que Cristo acabara de fazer, que isso lhe constrangia. Paulo vai usar essa expressão, que o amor de Cristo nos constrange, ele me constrangeu. Ou seja, quando eu evangelizo, eu estou demonstrando o meu amor a Cristo. Ou seja, eu estou praticando aquilo que ele praticava. E somente quem ama pratica aquilo que o seu amante deseja que ele faça. Entenda a palavra amante aqui, não é o extraconjugal, é aquele que você ama, é aquele que você devota um amor a ele. Então é muito interessante que a igreja, neste ponto aqui, ela precisa evangelizar para expressar o quanto ama Cristo. Por quê? Porque esse foi o desejo de Cristo. Antes de ele partir, ele disse: ide, anunciai o meu evangelho. Em outra ocasião eu vou explicar a palavra ide e ide por todo mundo. Será que é realmente uma ordem? Uma outra hora eu explico isso daqui. Mas olha o que a Bíblia diz. Olha que expressão tão linda. Se eu amo alguém, eu preciso fazer aquilo que alguém me pediu. Aquilo que a pessoa me pediu. E Cristo pediu para que nós evangelizássemos. Então, se eu amo realmente Ele, eu vou praticar a obra da evangelização. Por que eu preciso evangelizar? Porque o mundo jaz no maligno. A expressão jaz é muito conhecida, que significa que o mundo morreu. E quem está dominando o mundo é o maligno. Nós precisamos urgentemente evangelizar, porque o mundo está entregue às drogas, o mundo está entregue ao homossexualismo, o mundo está entregue às práticas pecaminosas, o pecado está permeando, está embaraçando as nossas vidas, e somente com a palavra de Deus, com o evangelho, que nós podemos resgatar as pessoas. O mundo jaz no maligno, o mundo está entregue no maligno, o mundo está morto no maligno. Então eu preciso evangelizar quem? Os drogados, as pessoas fora da sociedade. Nós precisamos evangelizar também os moralistas, aquele que diz: não, mas eu não bebo, eu não fumo, eu tenho minha vida é perfeita socialmente. Nós precisamos evangelizar ele, porque ele está cego. Ele está cego. Ele não está percebendo que fora de Jesus não há salvação. Então o mundo está entregue no maligno. O mundo está entregue no maligno. Aí quando nós aceitamos a Cristo, nós entramos no reino de Deus. Aí a nossa vida passa a ser dominada pelo Senhor Jesus. Mas enquanto isso, quem rege o mundo é o maligno. Por que devemos evangelizar? Quarto ponto, porque Jesus em breve virá. E isso, irmãos, não pode ser por motivo de medo. Mas Jesus vai voltar. Não, que isso não sirva de medo, mas que isso sirva de um estímulo para que outras pessoas possam encontrar com Jesus também. Que isso seja também motivação de amor. Como eu amo o meu semelhante, eu não quero que ele vá para o inferno. Como Cristo está vindo, como ele está às portas, eu preciso evangelizar, porque eu quero que as outras pessoas sejam também arrebatadas e possam viver eternamente com ele também. Ponto de número 3, tópico 3, como evangelizar? Existem 4 tipos de evangelização,
tá? Segundo o nosso autor, o primeiro tipo de evangelização é a evangelização pessoal. Qual que é aquele? Qual que é essa? Aquela corpo a corpo, onde você conversa pessoalmente com uma pessoa. Existe a evangelização coletiva, que a Assembleia de Deus usou muito, isso há tempos atrás. Hoje esqueceu um pouco, agora está usando a televisão, que é um grande meio também de evangelização, tá? A evangelização coletiva, nós podemos envolver também aqueles grandes movimentos que as igrejas faziam nas praças da cidade, onde reunia muitas pessoas e o evangelho era pregado também de uma forma coletiva, de forma em massa. O terceiro ponto é o evangelismo nacional. O nosso autor vai falar aqui que Jesus ele não deixou de ser judeu. Ele viveu dentro do judaísmo. E dentro dessa cultura, ele pregava o evangelho. O que eu acho muito interessante dentro deste ponto é que ele não deixa de ser judeu. Mas ele, mesmo sendo judeu, e não deixa de praticar o judaísmo também, mesmo sendo judeu e praticante do judaísmo, ele olhava os pontos errados, os pontos negativos e apregoava a mensagem correta dentro do seu próprio mundo. Tá? Então o evangelismo ele pode ser nacional também. O evangelismo transcultural é aquele que vai para as outras culturas. Tá? É aquele que vai para outras culturas. Nas próximas aulas a gente vai detalhar um pouquinho mais profundo esses temas. Eu quero concluir a minha aula dizendo o seguinte, que evangelizar é uma das marcas do verdadeiro cristão. Então é essa a temática que eu preciso guardar para esta aula, que evangelizar, a evangelização é uma das marcas do verdadeiro cristão. Se nós queremos ser reconhecidos como cristão, nós devemos evangelizar. Amém? Que Deus continue abençoando a todos, até semana que vem, querendo Deus.